Olá! Hoje no Código Aberto nós vamos conhecer um pouco mais sobre o setor de games no Brasil, o crescimento da indústria e o mercado de trabalho. Para essa conversa eu recebo Juliana Brito, que é empresária e especialista na indústria de games. Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada por me receber aqui hoje, Priscila. Vai ser super legal, acho que o nosso papo. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Bom, Juliana, para começar, explica para a gente como está hoje a indústria de games, que vem crescendo nos últimos anos e bastante, né? A indústria de games, né, mundial, ela teve um boom ali durante a pandemia, que as pessoas ficaram mais tempo em casa, né, jogando e acabou fazendo um crescimento da indústria. E quando as pessoas voltaram a sair de casa, ela teve uma queda, né? E desde então ela vem subindo regularmente e hoje a gente chegou em números muito parecidos com os números que a gente tinha na pandemia. Trazendo o recorte aqui para o cenário brasileiro, é mais diferente ainda. Nos últimos 5 anos, a indústria aqui cresceu mais ou menos 600%. Então, é uma indústria que vem assim, em plena expansão, principalmente aqui no Brasil, e hoje ela significa aí 2,4 bilhões de dólares do nosso PIB. Então, é uma indústria que está cada vez se fortalecendo mais e tendo mais espaço, e tendo mais empresas nacionais desenvolvendo jogos e vendendo para o mundo todo. Fala um pouquinho do público, porque quando a gente pensa em games, lembra ali de crianças, principalmente adolescentes, mas não fica restrito mais só a esse público, né? Não, não fica restrito. Vou te dar um dado chocante agora, acho que para a maioria das pessoas que não esperam. 54% dos jogadores brasileiros são mulheres. Então, Nossa, a nós mulheres maioria. estamos jogando mais que os meninos hoje em dia. Porque a gente sempre pensa no jogo, né? Aquela coisa do console, do videogame, no computador, e realmente nesses aparelhos, né, ainda tem a predominância masculina no jogo, mas as meninas jogam muito no celular, né? O celular também hoje em dia é um grande instrumento para o jogo, né? E as mulheres jogam muito mais no celular, principalmente jogos que a gente chama de cozy games, que são jogos relaxantes, puzzles, que são jogos para você resolver probleminhas, juntar os quadrinhos, fazer eles explodir. Então, hoje, 80% da população brasileira joga algum tipo de jogo, né? E a gente tem aí mais ou menos 150 milhões de jogadores somente falando no mercado brasileiro hoje. E a idade média desse público é por volta dos 36 anos. Então, assim, tem a galerinha novinha, mas a gente vê também muitos idosos também jogando, o que nivela essa idade média. A gente pode falar que essa questão, então, das mulheres e ali acima dos 30 anos tem a ver com a questão do estresse, é como se fosse uma fuga também durante toda, né, aquela loucura do dia a dia, ter a oportunidade também de dar uma relaxada. Exatamente. Que são esses cozy games, eles são realmente para relaxar, às vezes um jogo de fazendinha, o Candy Crush é muito jogado, que é aquele jogo que você junta os cristalzinhos e faz eles explodir na tela, né? Mas também o brasileiro, né, passa muito tempo em ônibus, né, indo para um lado, para o outro, às vezes, né, para chegar no trabalho, tem aquele negócio de demorar 1 hora, 2 horas dentro do ônibus para poder chegar no lugar de trabalho ou na faculdade. E esse momento a pessoa está com o celular e normalmente ela está jogando, né? É muito comum ela estar jogando dentro dos transportes públicos. E esse é um momento que a pessoa não quer jogar um negócio muito assim, porque ela está indo trabalhar, ela está indo estudar, ou está voltando do trabalho, e ela acaba querendo jogar, às vezes, um negócio relaxante e tudo mais. E acaba que esses jogos se tornam muito famosos, né? Aí quando se fala na questão dos idosos, tem aquela preocupação com a demência, né? E também algumas doenças que causam a demência. E o que se fala muito, né, e é indicado pelos médicos, é que haja um estímulo. Também os jogos podem ajudar nessa questão da saúde? Podem ajudar e já existem estudos sendo feitos exatamente isso. Existem centros de idosos, assim, esses estudos não estão sendo feitos no Brasil, estão sendo feitos lá fora, ainda na Europa, mas existem centros de idosos que eles estão botando os idosos para jogar jogos que necessitam de atenção, habilidade rápida, etc.
e eles estão implementando isso em centros, né, que os idosos jogam uns contra os outros, para estimular pessoas, né, que estão já com algum grau de Alzheimer, de Parkinson e etc. E os estudos estão muito preliminares ainda, mas ainda já mostraram excelentes resultados. E tem muitos idosos aqui, né, no Brasil que jogam, mas principalmente tipo Candy Crush, né? Candy Crush é o jogo mais jogado pela população 50 a mais aqui no Brasil, que é os jogos, né, de resolver os puzzles, juntar os cristais, etc, né? Uhum. Aí, quando a gente pensa, então, na população idosa, pode ser uma questão de saúde, ajuda bastante, como os estudos que a Juliana já trouxe para a gente apresentam. Juliana, mas quando a gente pensa ali nas crianças e adolescentes, a utilização dos jogos, lembrando que a questão das telas ainda é, né, um desafio, tanto para os pais, educadores, para a saúde também das crianças, mas tem uma diferença quando você fala em jogos e, por exemplo, redes sociais. Não, com certeza tem uma diferença. Eu acho que está mais que comprovado que telas são ruins para crianças e adolescentes, né, em geral. Mas eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Quando a gente vê esses estudos de comprovação de telas, né, são vezes crianças que ficam 4 horas por dia nas telas, etc. Então, hoje em dia já existem estudos, né, que comprovam que o jogo especificamente, jogos de resolver problemas, resolver situações, né, que chamam de jogos muito puzzle, né? Desenvolvem as habilidades motoras e, além disso, criam, vamos lá, adultos que são melhores com soft skills que são super importantes hoje no mercado de trabalho, como solução de problemas complexos, flexibilidade de pensamento. E chega-se que no máximo 2 horas por dia para crianças pode ser recomendado para desenvolver esses tipos de habilidade nos tipos certos de jogos, né? Depende muito da idade da criança, obviamente, né? Crianças, a gente fala aí desde 2, 3 anos de idade até. E aí a gente não sei se inclui adolescentes nisso também, 17 anos, por exemplo. Mas realmente, mais que 2 horas, acho que durante a formação do cérebro, nada mais que 2 horas é recomendável. Já tem alguns estudos mostrando isso, mas que em pequenas doses realmente ajuda a desenvolver certas habilidades que são muito difíceis de se desenvolver e são hoje muito valorizadas no mercado de trabalho. Você falando até dos aplicativos, né, jogos ali no celular, eles lembram até um pouco ali o comecinho dos jogos, né? O primeiro, acho que o vovozinho dos jogos, o Atari, ele tinha jogos inclusive ali de você completar, de você encaixar peças, enfim. Vamos falar um pouquinho dessa evolução? A gente tinha o Atari e daí vamos colocar assim a idade de 35 para cima, 40 anos, que teve acesso a esse jogo, mas hoje os jogos são completamente diferentes, eles têm uma realidade muito latente. Vamos falar um pouquinho dessa evolução? Vamos, é bem interessante essa evolução, né? Porque a gente começa com jogos que a gente chama de pixel art, que é pixelado, ou seja, você consegue ver os pixels, porque principalmente os hardwares não tinham espaço suficiente para você guardar muitas informações dentro dela, né? Conforme a gente tem a evolução do hardware, o que é o hardware, né? O celular, o computador, o chip, né? Que é onde a gente guarda, né, o espaço onde o jogo fica, né? Conforme a gente tem a evolução do hardware, da tecnologia, a gente começa a poder guardar mais informação dentro dos aparelhos, guardar mais informação dentro dos consoles, do computador, do celular. Quem não lembra aqueles nossos celulares antigos que não eram smartphones, só serviam para ligar, porque não tinha espaço para guardar nada, né? Então, conforme esse evolui, esse hardware, a gente consegue guardar mais informações. Conforme a gente consegue guardar mais informações, os jogos vêm ganhando mais um realismo, né? Estão se aproximando cada vez mais, às vezes fica já difícil identificar o que é um jogo, o que é uma pessoa, né? E eles vêm com o PlayStation 2 trouxe muita inovação nessa parte do realismo, né? E a partir de então, o que é legal, interessante ver é que hoje em dia esses hardwares ficaram tão acessíveis e economicamente baratos que pequenos estúdios, que a gente chama de estúdios indies, que são estúdios independentes, ou seja, pequenos estúdios começam a ter acesso a essa tecnologia também. Algo que
Antes eu falo, tipo, 8 anos atrás, era só Hollywood que tinha acesso, só os grandes, né, Nintendo, PlayStation, que tinham acesso a esses tipos de tecnologia para poder fazer esses gráficos ultra realistas, né? E agora não, agora os indies começam a ter essa coisa e você começa a ter jogos independentes, inclusive até de estúdios brasileiros, etc., que vem trazendo um realismo muito grande no jogo. E aí fica mais engraçado ainda porque a minha geração, né, que são os millennials, pessoas de 40 a mais, que acompanharam essa evolução do aumento do realismo no jogo, querem ver esse realismo, né? O GTA 6 está vindo aí com altos realismos, etc. Já a geração nova que cresceu jogando Roblox, Minecraft, eles não se interessam por esse realismo. Então você vê o mercado quase que dando um ciclo, né? Então a gente chega num ponto de alto realismo, né, onde pessoas com mais idade apreciam muito esse tipo de jogo, e a gente retorna um pouco para o que a gente chama do pixel, né, do pixel art, que são os cubinhos, que são jogos parecidos com Roblox e Minecraft, que são pixelados, né? Você vê ali os pixels claro que já numa qualidade muito melhor, mas que gostam dessa coisa um pouco mais cartunesca, né? Você comentou agora sobre o mercado, né? Porque antes o que se tinha a possibilidade de criação só nos grandes estúdios, mas hoje tem os menores. Conta um pouco para a gente sobre, então, essa parte aqui no Brasil, como tem sido o desenvolvimento e até a gente pensa muito nos meninos ali desenvolvendo jogos. Fala um pouco desse mercado feminino também. Muito bom. Então, na última pesquisa da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, né, que a gente teve meio que um censo dos estúdios de jogos, o Brasil estava mais ou menos com 1.000 estúdios de jogos, né? Hoje, isso foi uns 4 anos atrás. Hoje, estima-se que o Brasil está mais ou menos com 2.500 estúdios de jogos, ou seja, em 4 anos a gente mais que dobrou esse número, né? Porque é um mercado que está crescendo bastante. E a gente começa a ter títulos brasileiros, né, performando muito bem lá fora, né? A gente teve o caso do Horizon Chase, que é uma empresa brasileira que fez um jogo de corrida que, nossa, ganhou o mundo, né? E a empresa foi até, enfim, adquirida. E a gente vê outros estúdios aqui que começam a desenvolver esse mercado, né? E crescer ele, né? E a gente está cada vez mais fazendo jogos que a gente chama de propriedade intelectual autoral, ou seja, o Brasil durante muito tempo fazia uma coisa chamada outsourcing, que é basicamente um estúdio lá de fora contrata os profissionais aqui brasileiros para fazer uma parte do jogo, algumas artes, alguns robôs, alguma programação, né? Então, quase como prestadores de serviço. Hoje, a gente começa a desenvolver nossas próprias propriedades intelectuais, o que tem maior potencial de viralização, tem maior potencial de faturamento. E essas propriedades intelectuais, algumas já estão ganhando espaço, inclusive internacionalmente. Pensando aqui nas mulheres, de acordo com a última pesquisa da Abra Games, que fez esse censo dos estúdios de jogos, a gente tem mais ou menos ali 30% das pessoas que trabalham nessa área sendo mulheres, né? Eu, uma delas, eu sou engenheira elétrica por formação e estou aqui nessa área de games, trabalhando nela com muita felicidade. Bom, Juliana, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre esse mercado, o mercado aquecido e principalmente como ingressar nele. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o código aberto, eu continuo a conversa com Juliana Brito, que é empresária e especialista da indústria de games. Juliana, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o mercado, né? A participação então das pessoas na produção. Quem que pode, assim, quais as características de uma pessoa que quer trabalhar nessa área precisa ter? Bom, a principal característica é gostar de jogar. É difícil você produzir jogo se você não gosta de jogar, ou trabalhar nessa área se você nunca se interessou pelo tema. Mas, tirando isso, a indústria de games ela é extremamente abrangente. A gente precisa de todos os tipos de profissionais. A gente precisa de músicos que fazem a música do jogo, a gente precisa de artistas que vão fazer as artes do jogo, modeladores que vão fazer a animação do jogo,
né? Então, a gente precisa de pessoas da área de negócios, da área de administração, porque alguém tem que administrar essas empresas de jogos. Né? A gente precisa de gerentes de projeto, que são pessoas que vão trabalhar na produção, organizando a produção do jogo, quem faz o quê, né? Liderando esses times. A gente precisa de contador, que entenda como pagar imposto nessa área dos jogos, é uma área super internacional. Então, a gente toda hora está recebendo dinheiro de vários países diferentes, então isso é super complicado. A gente precisa de advogados que saibam defender a propriedade intelectual na área dos jogos, que é uma coisa também, né, difícil, específica, que tem que também ser defendido internacionalmente, muitas vezes, né? A gente precisa de profissionais de marketing, porque alguém precisa vender esses jogos, precisa mostrar que vale a pena, precisa criar um conhecimento do público sobre esse. Então, influenciadores, né, que falem dessa área de jogos. Então, como você viu aqui, eu falei praticamente todas as profissões. Os desenvolvedores, que são quem fazem, evidentemente, o código do jogo, ou seja, os engenheiros. Então, assim, qualquer área, praticamente, pode estar trabalhando aqui na indústria de jogos, se você gosta de jogar, né? Uhum. Juliana, a gente acompanhou algumas imagens nesse momento de jogos, e eu vou te falar, parece filme, né? A gente olha e fala assim, é filme, é desenho, o que que é? Na verdade, é muito, assim, um trabalho muito rico, né? Sim. É super interessante ver essas imagens, né? E entender como que essa tecnologia chegou nesse ponto, né? Uhum. Essa tecnologia chega nesse ponto porque a tecnologia de captação aumentou, né? Então, para a gente chegar nesse nível de movimentação, você contrata atores de verdade e capta os movimentos desses atores. Essa captação antigamente era mais robótica, né? Hoje em dia você consegue botar mais pontos e um único sensor captar muito mais informações. Então você consegue ter, inclusive de expressões faciais, captar o movimento das expressões faciais para que você traga isso para o jogo. E além disso, você consegue hoje os sensores de captação de luz, de reflexo, de tudo, todo isso, né, que a gente chama de mapeamento, né? A gente fala que a gente é um mapa da luz, um mapa do reflexo da luz, né? A gente mapeia isso com esses sensores que evoluíram muito a sua tecnologia e ficaram também muito acessíveis e baratos, né? Os próprios estúdios indies começaram a ter acesso a essas captações, né? Então, com isso, a gente consegue criar esse nível de realismo, né? Mas até o GTA, né? Que é o próximo GTA, que é um grande jogo que todo mundo está falando do realismo que ele vai trazer, né? Eles gastaram, acho que 250 milhões só para fazer a água do jogo. Milhões de dólares, reais, para fazer a água do jogo. Porque é uma das coisas mais difíceis de fazer. E a gente sempre fala de realismo muito nessa parte da pessoa, e a gente esquece que existe todo um realismo da montanha, do movimento da árvore, da água, que é muito mais difícil de fazer do que trazer o realismo da pessoa, mas que para dar essa sensação de ultra-realismo, é importante que o ambiente também traga, e não só o ser humano, né, que está jogando, o humanoide ali do jogo, traga isso. Mas está muito ligado realmente a essa evolução do hardware de captação, né, e do espaço do hardware para a gente processar essa quantidade de informações, que a gente agora consegue captar e processar muito mais elas, porque os processadores melhoraram muito, né? Então, assim, o software meio que todo mundo já sabia como fazer, mas não existia a coisa física ainda, né, que possibilitava isso. E agora a gente tem acesso a esse tipo de tecnologia, né? Você falou sobre o investimento ali para uma determinada parte, um determinado cenário, o quanto é necessário. Fala um pouco para a gente do quanto também gira de dinheiro em relação aos jogos. As pessoas compram esses jogos. Hoje, inclusive, tem até os campeonatos, tem muita coisa que envolve e o fomento e também a movimentação financeira. Então, hoje a indústria de jogos internacional, ela movimenta 200 bilhões de dólares. Ela é maior do que a indústria de música, cinema e livros impressos juntos. Então, assim, a indústria de games é maior que Hollywood, gente. É maior do que todos os artistas musicais que você conhece, né? Lady Gaga, não sei o quê. A indústria de games junta todo mundo e ela ainda é maior.
né? Então, assim, é, é muito expressivo, tá? É a maior indústria criativa do momento, né? A indústria de desenvolvimento de jogos. E esses 200 bilhões de dólares é muito interessante porque esse número só tem a ver com venda de jogo e microtransação. Toda essa parte de esportes, toda essa parte de marketing ligada ao jogo, ads, né, que são as propagandas dentro do jogo, não está contabilizado nesses 200 bilhões de dólares. Então, a indústria é maior ainda, né? Sites como, aplicativos como o Google Play, Apple Pay, 70% do faturamento deles acaba vindo de jogos. Então, assim, é uma indústria, só para você ter noção de quantas pessoas assistem, a geração Z e a geração Alpha passam hoje em dia mais tempo jogando do que em todas as redes sociais juntas. Então, se você acha que ela passa muito tempo no TikTok, no Instagram, se você juntar tudo isso, ela passa mais tempo ainda jogando. O que as pessoas podem até tirar como vantagem, aprendizado, em relação a esses jogos? Porque tem muitos pais, né, que veem lá os filhos jogando, brincando, e falam, ah, menino, sai, desliga esse jogo, ou vai lá, desliga o jogo. Como que isso também pode ajudar ali, até para descobrir a sua profissão e os pais ficarem também tranquilos, né? Não está só jogando, tá também evoluindo. Evoluindo, né? Hoje existem muitos jogos educacionais ou educativos, né, que os pais podem estar procurando e estar botando na mão dos filhos. Mas mais que isso, o jogo ele é uma porta de entrada para STEM, né, que é tipo tecnologia, né? Hoje as áreas de tecnologia, matemática, física, né, que são as STEM, né, que a gente denomina como STEM, são as áreas que melhores têm empregos hoje no mundo, no geral, em média, né? Empregos mais bem remunerados e etc. Então a gente quer que cada vez mais as nossas crianças entrem nessas áreas, né? Nas áreas técnicas. Então o jogo é uma excelente porta de entrada, porque é divertido. Então já existem hoje várias empresas, né? Que, por exemplo, Roblox é um jogo que as crianças jogam muito, né? E você pode fazer o seu jogo dentro do Roblox. Então, tem várias empresas que ensinam as crianças a fazer jogos dentro do Roblox para ensinar meio que uma linguagem de programação, a lógica de programação, dentro de um instrumento que a criança já se diverte. E aí ela começa a fazer jogos para os amigos dela, né? E isso começa a gerar na criança o interesse pela área de tecnologia, pelas áreas técnicas, que, assim, hoje em dia indicam que trazem um futuro, né, com um futuro mais estável, vamos dizer assim. Juliana, daí você também traçou, quando a gente fala do futuro, o que a gente vive hoje, então, o ultrarrealismo, porém, você percebe que, né, os estudos mostram que os adolescentes, algumas crianças, elas estão como se estivessem voltando, né, indo então para aquele início ali, os quadradinhos, enfim, com Roblox. Agora, o que você acha do futuro? O que espera, então, a gente, já que está bem os movimentos, por exemplo, como você comentou, são bem diferentes. A gente pega jogos um pouco mais antigos, em que era muito mecânico, os movimentos eram muito truncados ainda. Você olhar e falar, não, realmente é um jogo. Hoje você olha e fica na dúvida, é um jogo, é um filme, é um desenho, o que que é? Eu acredito, gente, inteligência artificial está vindo aí, né, e vai influenciar essa indústria, como vai influenciar todas as indústrias, como já está influenciando. A gente não tem como saber exatamente como que vai influenciar. É muito difícil eu fazer uma previsão, mas eu vou dar aqui assim a minha opinião do que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que cada vez mais os jogos vão ficar personalizados e individuais. Né? Com a inteligência artificial, você começa a conseguir gerar situações no jogo, gerar narrativas, gerar diálogos ali no momento. Ou seja, diálogos que não foram programados antes, diálogos que vão depender da resposta do jogador. Né? Então, cada vez isso vai gerar uma situação mais personalizada para cada um que está jogando, e cada um vai poder criar a sua fantasia, criar a sua própria narrativa junto com o jogo. Então, acho que o jogo ele vai virar algo um pouco mais colaborativo com o jogador. Né? Então, vai ser o criador do jogo vai fazer uma base e o jogador vai criar o resto junto com o jogo conforme ele for jogando, conforme
ele foi evoluindo, entendeu? Que algumas plataformas, como eu disse, né, Roblox, Minecraft, hoje você já tem muita gente criando dentro dessas plataformas. Então, isso já é um movimento que a gente tá vendo, e a inteligência artificial, eu acredito que vai facilitar essa criação para pessoas, às vezes, que não sabem programar, né? Criar um jogo fica cada vez mais fácil para cada um poder fazer, então cada um vai poder contar a sua própria história. Né? Então, acho que o que vai, na minha opinião, no futuro, é uma personalização cada vez maior da experiência do usuário enquanto ele está jogando. Mas não se sabe, né? Essa é só a minha opinião. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto para falar com a Juliana Brito sobre continuar falando sobre essa questão do futuro e principalmente inteligência artificial. A gente pode ter boas notícias ou assustar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta com o Código Aberto, hoje falando com Juliana Brito, que é empresária e especialista na indústria de games. A gente está falando sobre o boom, né, desse setor e como as pessoas também podem fazer parte, porque é um nicho bem interessante. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a inteligência artificial. E a gente sabe que essa é uma área que tem os seus dois lados. Um deles é o que pode ajudar, assim como a Juliana comentou, durante um jogo mesmo, a atuação da inteligência artificial para responder, para criar diálogos, conversas, novos caminhos. Mas pode ser prejudicial também, Juliana, de alguma maneira, porque a inteligência artificial, em alguns lugares ela é nova, aqui no Brasil ainda é nova, dá um medinho, e aí? Então, eu acho que a maior questão sobre a inteligência artificial é como defender a propriedade intelectual dos desenvolvedores, né, dos criadores, etc. A gente viu há pouco tempo aí a viralização das artes do estúdio Ghibli, né, da inteligência artificial fazendo arte, mas para isso a inteligência artificial utilizou as artes originais do estúdio Ghibli para treinar, para poder criar essas artes, sendo que ela usou isso sem uma autorização expressa. Então, de quem que fica a propriedade intelectual nisso tudo? Então, assim, existe um grande problema ainda que o mundo não se entendeu, a tecnologia, como você disse, é muito nova, as pessoas não entenderam ainda como que se protege a propriedade intelectual, mas você já vê aí o posicionamento de Estúdio Ghibli, Disney, né, grandes estúdios, já processando algumas ferramentas de inteligência artificial por usarem a criação delas, né, para esse treinamento sem autorização e sem o pagamento, né? Então, não está decidido ainda, os processos não chegaram ao final, ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né? Então, isso é muito complicado. Falando em produção de jogo, a inteligência artificial ainda não evoluiu o suficiente para estar substituindo realmente os desenvolvedores, os artistas, né? Que é o que todo mundo tem medo no final do dia, né? De perder os seus empregos, perder os seus lugares de trabalho, né? Hoje, eu não acredito muito que isso vá acontecer. Eu acho que a gente vai ter a mesma quantidade de pessoas empregadas, só que elas, assim como os desenvolvedores e os artistas tiveram que aprender a usar ferramentas como o Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Eles tiveram que aprender a usar essa ferramenta. Acredito que eles vão ter que aprender a usar ferramentas de inteligência artificial para fazer os jogos. E como que eu acho, na minha opinião, que isso vai mudar o jogo no futuro, né? Um jogo que demorou um ano para ficar pronto, hoje em dia esse jogo às vezes tem 3 a 5 horas de jogabilidade. De um estúdio indie, um estúdio de 5 pessoas, né? Então ficou um ano em produção, ele tem 3 a 5 horas. Agora eu acho que as mesmas 5 pessoas vão se juntar para fazer um jogo. Em vez de 3 a 5 horas, esse jogo vai acabar tendo 10 a 15 horas, né, de jogabilidade. Então, acho que os jogadores vão ganhar mais tempo de jogo por jogo pelo mesmo preço. O que significa que eu não acho que a gente vai perder tantas posições assim no mercado de trabalho dentro dessa área, mas que os profissionais vão ter que se adaptar e aprender a usar essa ferramenta. Ela ainda não está no ponto para ser usada nesse momento na produção do jogo. Hoje ela é utilizada, como eu falei, para gerar diálogos ali na hora com os jogadores, para gerar posição de inimigos, para gerar mapas espontâneos.
ela é utilizada para acessibilidade. Então, uma pessoa que tem Parkinson e mexe a mão na hora de usar o mouse, ela é utilizada para corrigir o movimento do mouse, para que uma pessoa com Parkinson, o mouse não fique tremendo na tela e ela possa clicar nas coisas dos jogos. Então, hoje a inteligência artificial é utilizada já de diversas maneiras. Hoje não, né? Por exemplo, essa parte de acessibilidade, inteligência artificial já é usada há mais de 10 anos na indústria de jogos. Né? A indústria de jogos é uma indústria que é muito tecnológica, evolui muito rápido dentro da tecnologia. Então, assim, inteligência artificial já é utilizada na indústria de jogos há muitos anos. Né? Agora, um pouco mais, com mais intensidade, mas assim, na produção, a gente ainda não está conseguindo utilizar direito. Uma outra coisa que é utilizada, por exemplo, um artista, na hora de criar um personagem novo, ele precisava fazer longas pesquisas de referência, né? Então, qualquer publicitário, né, pessoas da área de design, criativos, precisam de referência. Então, eles precisavam fazer longas pesquisas de referência, às vezes ficava 3 semanas, e hoje se usa muitas vezes a inteligência artificial para fazer a pesquisa das referências, traz as referências e o artista vai e cria o personagem. Então, o que isso tem mudado? Antes, você tinha a criação do personagem principal, mesmo talvez um coadjuvante ou dois, né? E o inimigo lá, o boss final, né? O inimigo final. Hoje, pequenos personagenzinhos que às vezes só estão vendendo um negocinho ali, ganham uma personalidade nova, porque ficou muito mais fácil desenvolver a personalidade de qualquer personagem que aparece no jogo, porque não tem mais esse tempo todo de estudo que é necessário ser feito. Né? A inteligência artificial agiliza muito esse processo. Então, isso eu acho bem interessante que, de novo, acaba você tendo uma experiência mais imersiva, você acaba tendo uma experiência mais individualizada, uma experiência mais única, porque você consegue interagir melhor com os personagens. Juliana, tem a questão de todas as pessoas que estão ali nos estúdios e trabalhando nisso, tem todos os outros profissionais que você já citou para a gente, mas o mercado ele também pode ser aquecido, ele foi aquecido com a criação dos grandes eventos de games. A gente vê que aqui em São Paulo, por exemplo, temos alguns eventos que trabalham ali já com aplicativos, com desenvolvimento de startups, enfim, toda a parte tecnológica que alguns, inclusive daqueles meninos, né, que estão participando ali da competição, criam jogos, ou mostram os seus jogos ali naqueles eventos. E também tem aqueles eventos homéricos, né, que movimentam então o país todo e pessoas até de fora do país que vêm participar aqui. Conta um pouco para a gente sobre esse fomento também, cutuca, né, as pessoas para elas terem curiosidade, né, para conhecer mais. Sim, eventos na área de games são imprescindíveis, né, para que as novas pessoas entrem em contato com a tecnologia, entrem em contato com a indústria. Muito do que a gente conversou aqui, pessoas não sabem, né? A gente, muitas vezes, quando eu estou falando, você é de marketing, você pode trabalhar na área de games. Eu falo assim, mas eu posso, mas eu sou de marketing, eu não sou desenvolvedor. Então, existe todo um desconhecimento de quem pode trabalhar, como que começa a trabalhar nessa indústria, e aí os eventos, eles vêm para solucionar isso, né? Quando uma pessoa vai para um desses eventos de jogos, ela acaba encontrando pessoas que trabalham nele, né? Então ela consegue ali diretamente bater um papo e ver, tipo assim, não, caraca, essa pessoa trabalha com algo que eu gostaria muito de trabalhar, e conversar, entender como que aquela pessoa ali entrou naquela área, qual foi a projeção de carreira dela, né? Como que eu faço para começar a trabalhar dentro dessa indústria, por exemplo. Então, os eventos, eles dão esse espaço. A indústria de games, ela é muito aberta, né? Você vai em qualquer evento, fala com as pessoas, todo mundo te responde na maior boa vontade, assim. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas vão te responder na maior boa vontade. Eu que vim para essa indústria mais ou menos 5 anos atrás, eu fui super bem recebida pelas pessoas da indústria, todo mundo respondendo as minhas dúvidas, questões de como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então, é uma indústria altamente receptiva. E quando as pessoas vão no evento, elas abrem, expandem a mente delas para entender como que elas mesmas podem criar uma jornada dentro dessa indústria, né? E uma outra coisa, né, que tem esses eventos que são um pouco mais digitais, existe um negócio chamado Game Jam, que é tipo um hackathon. O que é um hackathon? Hackathon são, assim, 48 horas, junta todo mundo numa sala, com pizza, Coca-Cola, Red Bull, etc. Todo mundo numa sala para criar um protótipo de um jogo em 48 horas. Então, existe... Quando o protótipo é de jogo, né, um protótipo...
hackathon é para protótipo de tecnologia. Quando o protótipo é de jogo, a gente chama de Game Jam. Então, assim, existem diversas Game Jams que qualquer profissional de marketing, de administração, desenvolvedor, artista, músico pode participar de um desses eventos que são, na sua maioria, online, mas existem presenciais também. E lá ela vai conhecer pessoas e meio que fazer o primeiro protótipo do jogo delas e realmente entender como funciona a indústria e se conectar com a indústria, criar suas primeiras conexões para poder estar entrando nessa indústria. Na minha opinião, é o melhor jeito de uma pessoa entrar na indústria, participar de um desses eventos, principalmente as Game Jams, se você quer entrar para trabalhar, mas os eventos grandiosos, presenciais, etc., também fazem bastante diferença para você começar a entender como é que funciona. Mas para entrar no mercado precisa de uma especialização? São cursos universitários ou são outro tipo de formação? Como funciona essa formação? Claro que depende muito da área que vai atuar, né? Um fotógrafo já tem ali uma formação específica, um designer dentro também da sua formação. Mas para quem vai fazer, por exemplo, o desenvolvimento, é tecnologia mesmo? Tem um curso a mais, tem uma qualificação a mais? Então, hoje já existem cursos. Então, hoje já existem cursos de desenvolvimento de jogos, né? Então, você pode fazer análise de sistema e ciência da computação e se especializar em jogo, ou você pode fazer direto um curso de desenvolvimento de jogos. A mesma coisa para design. Você pode fazer um curso de design com uma especialização em game design, ou você pode fazer diretamente um curso que já existe em algumas faculdades no Brasil e lá fora de game design, né? E a mesma coisa artes, né? Você pode fazer artes plásticas, né? E uma especialização para área de jogos, ou você pode fazer diretamente já um curso, né, de artes, de arte para desenvolvimento de jogos, pixel art, etc. E como em todas as profissões, né? Era assim quando eu era engenheiro também, a faculdade ela te dá um básico ali, né? Te dá uma ideia do que tem, e você precisa fazer cursos específicos para dominar as ferramentas específicas, né? As duas maiores ferramentas no mundo de desenvolvimento de jogos hoje em dia são a Unity e a Unreal, né, que são ferramentas que se usa para desenvolver jogos, e você precisa fazer um curso em uma das duas, ou nas duas, para poder começar a dominar ali a ferramenta, né? Isso pensando que você vai para a área de produção. Se você vai para a área já de marketing, né, ou administração, você faz um curso normal de administração, de marketing, etc. E você começa a estudar sobre a área de jogos e tenta um estágio dentro de um estúdio de desenvolvimento de jogos para você aprender como que você, né, faz isso para, enfim, começar a construir a sua carreira dentro dessa área. A formação acadêmica não é obrigatória, mas ajuda. Então, vamos lá, você tem a formação acadêmica, você precisa ter alguns projetos que a gente chama de portfólio, que é você criar um grupo de projetos que representam o seu trabalho. Então, você precisa desse portfólio. E aí, com isso, você aplica para vagas de emprego, né, nos estúdios de games do Brasil ou lá fora, etc. Né? Claro que você pode, às vezes, começou a programar, fazer jogo com 10 anos de idade, a gente tem um monte dessa galerinha, e você, antes mesmo de chegar na faculdade, você já tem um portfólio e já está trabalhando na área. Né? Isso acontece, principalmente áreas técnicas, isso acontece até com mais frequência, entendeu? Então, a capacitação técnica, né, formal não é obrigatória, mas é muito bem-vinda. A maioria das pessoas que trabalham na área fizeram algum tipo de formação, né, eu diria que 95% das pessoas que trabalham na área se capacitaram de algum jeito para estar dentro dessa área. Juliana, não é só o mercado que está de olho nesse setor, né, que movimenta muito dinheiro. Inclusive, o estado de São Paulo tem aí para 2025, teve, né, durante esse ano, o investimento de 8,25 milhões de reais em 38 projetos para o fomento, então, dessa área de games em todo o estado. Fala um pouquinho dessa parceria também, o quanto é bom ter um olhar público também, tanto nas questões de legislação, mas também a gente, né, tem a questão dos impostos, outras questões necessárias para o olhar público. Não, isso é muito importante, o olhar público é essencial. Não existe indústria de desenvolvimento de jogos que se desenvolveu ao redor do mundo que não teve um olhar público muito forte.
o brasileiro, né, ou qualquer pessoa precisa aprender a fazer jogo para depois fazer jogo. E esse aprender a fazer jogo é um risco que o mercado privado hoje, por ser uma indústria muito nova, né, muito desconhecida ainda, é um risco que o mercado privado não banca e acaba caindo sobre o setor público bancar esse risco. Mas por que vale a pena o setor público bancar esse risco, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, na Suécia, né, que para cada $6 que eles investem na indústria de jogos, para cada a gente tem um exemplo na Suécia que para cada $1 que eles investem na indústria de jogos volta $6 para a economia. A gente tem o caso do Canadá, que para cada $1 que eles investem no setor de games, voltam $4 para a economia. E você vê isso ao redor do mundo inteiro, governos que investiram no setor de jogos e tiveram retorno para a indústria através de impostos, através de faturamento, né, de 4, 5, 6 vezes o que foi investido. Né? Então, a gente não tem dados brasileiros ainda, porque o setor público começou a investir nesse setor tem pouco tempo, mais ou menos uns 4 anos, a gente acabou de ter o nosso marco legal, a gente ainda não tem o nosso KNAI de empresa formalizado, então, assim, as coisas estão acontecendo ainda, né? Tá bem no momento. Então, a gente não tem esses números da indústria brasileira ainda, mas a indústria mundial comprova que investir na indústria de jogos é algo que retorna para o país e muitas vezes, né? No mínimo 4 vezes aí, como a gente vê os exemplos internacionais. Então, é muito importante que o Estado de São Paulo, né, e o Brasil como se tenha entendido que essa indústria faz sentido para desenvolver o nosso país e esteja, né, começando a investir nela do jeito que está investindo, e isso só vai fazer a nossa indústria crescer, e isso vai ser bom para todo mundo, vai gerar emprego para todo mundo, porque isso já é uma coisa meio que comprovada internacionalmente, né? Eu agradeço a conversa hoje com Juliana Brito, empresária e especialista na indústria de games. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco sobre esse setor e principalmente o crescimento dele, né? Tem bastante espaço ainda para crescer. Obrigada. Obrigada, Priscila. E a gente fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.